Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Bruno Luiz Signori, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, né, no Brasil, e especificamente dentro desse programa de pós-graduação, faço parte da área dos estudos linguísticos, especificamente na linha de estudo do texto e práticas linguísticas. E em parceria a minha colega Luísa Rodrigues Garbim, também do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM, mas já na área dos estudos linguísticos, me ajuda na organização e no roteiro dessa apresentação, em algumas discussões teóricas e na confecção dos slides. E eu a represento aqui nesse momento para compartilhar o trabalho intitulado A Presença dos Movimentos Relacionais Intertextuais, né, de sigla MRI, em exemplar da redação modelo Enem. Sem mais delongas, eu organizei a minha fala em 5 principais pontos. Primeiro, fazer uma breve contextualização das oficinas e do gênero redação, né, na verdade, da redação modelo Enem, porque ela é a base para o trabalho que vai ser desenvolvido aqui. O que foi desenvolvido e aqui vai ser apresentado, melhor colocando. Na sequência, trabalhar com o princípio de intertextualidade, algumas definições, bem como dos movimentos relacionais intertextuais. Coisa bem breve para a gente poder olhar rapidinho na parte 4, uns 2 exemplos de análise, tá? Da presença dos movimentos relacionais intertextuais, e ao fim, alguns também breves comentários. Bom, então, a respeito da contextualização, em 2023, do segundo semestre daquele ano, eu fui ao Colégio Estadual Professora Edna May Cardoso solicitar, averiguar a possibilidade de realizar oficinas de leitura e produção textual com os 19 alunos do terceiro ano do ensino médio, tudo manhã, que a escola dispunha. Foi um trabalho conjunto, a partir da anuência do professor regente da direção escolar, né, foram realizadas durante mais ou menos uns 3 meses atividades de discussão, de leitura, preparação teórica e especialmente produção textual. Eu coloquei ali na parte superior, inferior direita, a localização da escola em relação à Universidade Federal de Santa Maria, são bem próximas uma da outra, só para ter algum tipo de norte. Mas, enfim, nessas oficinas nós trabalhamos com a escrita de 2 gêneros, primeira, segunda e terceira versão de redações e de crônicas. Nesse caso aqui, hoje eu falo das redações, e nós selecionamos, né, para trabalhar conjuntamente esses alunos com a proposta de redação do Enem do ano de 2021, que seria algo como invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Nós escolhemos esse tema em função de achar que ele podia ser um pouco coringa para algumas discussões que poderiam cair em temas, né, de próximas e futuras redações, como foi o caso naquele ano. O tema foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, o termo invisibilidade, que foi tema da redação, né, que nós trabalhamos, no tema de 2021, também apareceu esse vocábulo em 2023. Tem alguma relação aí. Mas, enfim, os alunos tinham como parte anterior ao processo de escrita, né, a preparação. E dentro da preparação, a gente fez a consulta em alguns materiais disponibilizados pelo governo brasileiro, tanto o Manual de Capacitação para Avaliação das Redações Enem, de 2013, quanto a cartilha do participante do ano de 2022. Por que de 2022? Porque ela fazia referência ao ano anterior, às redações do Enem de 2021, e dentro dessa cartilha tem alguns exemplos, alguns exemplares de redações que foram avaliadas como nota 1000. Dentre essas redações, nós selecionamos uma para ser o texto modelo que seria trabalhado e discutido em sala de aula com os alunos, para pensar coisas como introdução, desenvolvimento, conclusão, o uso do repertório sociocultural, de referências e assim por diante. A redação selecionada, inclusive, é da autora, e provavelmente o estudante hoje em dia, Giovana da Silva Gamba Dias. Bom, então, falando sobre intertextualidade, ela é trabalhada em diferentes áreas, como, por exemplo, na linguística e na literatura, e em outras áreas também, mas antropologia, por exemplo.
Mas uma das questões aqui, acho que para pensar, mesmo dentro da área da linguística, a gente tem desmebramentos da forma de observar. Parte desse conceito, ele vai para a área do dialogismo, parte se aproxima com alguma coisa da polifonia, da interdiscursividade e assim por diante. Mas dentro da linguística do texto, a definição de intertextualidade, ela é bem trabalhada por Koch, Bentz e Cavalcanti na obra Intertextualidade, Diálogos Possíveis, essa edição que eu faço referência de 2012. As autoras têm um trabalho interessante de dividir a intertextualidade em dois grupos, dois grandes grupos. A intertextualidade stricto sensu, que é o foco aqui dessa minha fala de hoje, e também da intertextualidade lato sensu, que essa seria mais próxima de uma perspectiva dialógica da língua. Falando da stricto sensu, então, as autoras definem que a intertextualidade ocorre quando dentro de um texto está inserido um outro texto. Isso fazendo de modo simples. Com uma aproximação às oficinas, né, quando um dos alunos inseria um texto de outra pessoa dentro do seu próprio texto. E isso é a definição de intertextualidade, nesse caso, stricto sensu. E a gente pode desmembrar, observar se a fonte é apresentada ou não, se essa fonte é apresentada nominalmente ou não, mas, enfim, essas são subcategorizações. É importante também fazer um comentário de que... só um instantinho, perdão, estava olhando aqui no slide. É importante também fazer uma ressalva de por que pensar em intertextualidade, né? Se o título do trabalho menciona os movimentos relacionais intertextuais, porque eles são dependentes. Até então, nós só observamos movimentos relacionais intertextuais enquanto se é possível identificar intertextualidades. E esse termo, né, MRI, essa sigla MRI, ela surge do trabalho de pesquisa, né, dissertação de mestrado, na qual observei os textos que os alunos produziam, identificando primeiro as intertextualidades e depois observando os entornos textuais para fazer a identificação e categorização de que tipo de movimento relacional, né, ou seja, movimento do estudante em relação ao texto que ele coloca dentro do seu próprio texto, né, ao texto do outro. E é interessante porque esses movimentos relacionais dos alunos, eles criam, em certa feita, umas ilhas textuais, porque não é só o texto, não é o texto do outro, nem é o meu texto, mas ele não é só meu, ele está nesse entremeio entre conectar o outro e o eu, digamos assim, né? Eu passo aqui, então, para explicar um pouquinho melhor, para exemplificar aquilo que eu acabei de explicar, alguns exemplos. Claro que se a gente observa no todo, né, aqui à direita tem algumas sinalizações que eu fiz porque esses textos foram trabalhados com os alunos, como eu disse, né? A gente tem em todos os textos azuis, destacados ali, né, a intertextualidade, exemplos de presença intertextual. Como o foco não é nela, a gente vai dar zoom, por exemplo, no primeiro, e a gente observa aqui que Os Retirantes é o intertexto, né? É a obra do Cândido Portinari. Essas informações em amarelo são complementos. No caso de obra, até poderia ser pensado em termos de uma qualificação, né? Como o autor apresenta, como a Giovanna apresenta os retirantes. Mas, enfim. Depois, o trecho de interesse aqui, onde há movimentos relacionais intertextuais, está naquele trecho em verde. Vocês veem que são duas, digamos, sentenças ou partes de sentenças que só existem porque explicam a obra Os Retirantes e relacionam a obra Os Retirantes com o tema da redação do Enem e com aquilo que a autora Giovanna gostaria de discutir. Teria-se aqui movimentos relacionais de tipo ampliativo, de ampliação, perdão, porque a partir desse intertexto, desse texto fonte, desse texto outro, é feita acréscimo de informações e relações com o texto que está para ser construído, né? E isso cria um forte senso argumentativo, né? Esse texto passa a fazer parte da construção e de reflexão desse parágrafo, e quanto mais dessa redação, né? Bom, eu pego um segundo exemplo aqui e coloco, a gente estava olhando a introdução, vamos olhar o desenvolvimento, o último parágrafo, certo? Vocês podem observar que, diferentemente do que eu comentei antes, né, existem movimentos relacionais intertextuais estão sempre atrelados a intertextos, mas onde há a presença de intertextualidades, ali destacado em azul, não necessariamente vai haver a presença de movimentos relacionais intertextuais. Mas é interessante observar que aqui o intertexto ele surge como um reforço, né? Essa informação de que existem os 5.570 municípios brasileiros não é uma informação que a autora dispõe, né? Giovanna não foi contar, provavelmente, cada um deles. Essa informação vem de algum local. Ainda que não esteja identificado, ela pode ser
a depender do rigor da categorização, entendido como um intertexto. A questão é que esse intertexto ele vem como um reforço. Não há movimentos da autora em reafirmar, em concordar, nem em discordar dessa informação, nem em complementar essa informação, nem em qualificar essa informação, né? Então, vocês podem observar, ou acredito que seja possível conduzir a reflexão para um lugar de que essa informação, esse intertexto, esse texto-fonte, ele está muito menos conectado à construção do parágrafo e por extensão do texto do que o anterior. Talvez os movimentos relacionais, eles tenham essa função, dentre outras, de fortalecer discursiva e argumentativamente o texto. Isso é um pouco do adiantar dos meus comentários finais. Eu espero ter conseguido compartilhar um pouquinho sobre a presença e talvez sobre os impactos tanto do movimento relacional intertextual quanto da intertextualidade nessa construção de sentidos, nessa construção textual. Bom, eu agradeço a atenção. Aqui estão algumas das informações das referências às quais eu utilizei, né, dessa fala, para adaptar, né, a definição de movimentos relacionais intertextuais. A gente partiu das definições de captação e subversão do Gressler e do Banganot, Koch, Bentz e Cavalcanti, como eu fiz referência às questões de intertextualidade, e depois os materiais produzidos pelo governo brasileiro para assessorar os educandos e os revisores dos textos dos educandos, que por vezes são docentes também. No mais, muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade de registrar e de compartilhar essas reflexões. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.